Bom dia a todos, a todas. Mais uma vez, parabenizar aqui a segunda cumbre, na pessoa do Sebastião Navarro, que há pouco aqui na entrada, ele estava me falando já de começar a preparar o terceiro, encontro em resistência, e que me deixou muito contente, porque ainda ontem eu falei a respeito de criar mecanismos cada vez mais de organização internacional, e ele me falou que vai convidar o Brasil e o México também para a terceira cumbre, então isso me deixou muito contente. Eu acho que começa aí, então, as nossas propostas aí de difundir, as ideias, as discussões ambientais para o resto do mundo e criar cada vez mais mecanismos consolidados e firmes, de gerenciamento, controle, financiamento, etc. Bom, eu gostaria de iniciar me colocando mais um informe do Brasil, em especial da cidade de São Paulo, que, na verdade, é um informe triste. São Paulo hoje passa, talvez, pela sua maior crise hídrica da história da cidade de São Paulo, que já é o efeito das mudanças climáticas também. Contudo, há que se dizer também que há uma falta de planejamento estratégico e de políticas públicas compatíveis com a escala e com a importância da cidade de São Paulo, que não foram realizadas ao longo do tempo. Nós temos 3 reservatórios hoje na cidade de São Paulo, 3 mananciais. Nós temos a Billings, a represa Guarapiranga e a represa da Cantareira, o manancial da Cantareira. O manancial da Cantareira, hoje, ele representa em torno de 8 milhões de pessoas se beneficiam da Cantareira. E a Cantareira, ainda ontem eu recebi a notícia que ela chega a 8% da sua capacidade. Isso é uma crise muito grave, não há nenhuma outra alternativa rápida para resolver esse problema no curto prazo. A alternativa mais rápida seria em torno de 3 a 4 anos, que é coletar a água de um local um pouco mais distante, a cerca de 200 quilômetros da cidade de São Paulo, que é o Vale do Ribeira. E ele está a 800 quilômetros abaixo do nível de São Paulo. Ou seja, então, não é um projeto tão fácil assim, é um projeto complexo. Então, mais uma vez aqui, frisar a importância desse fórum, a importância desse debate, até para balizar situações de crise igual a essa que vive a cidade de São Paulo. Vivemos uma crise muito séria, e eu costumo dizer que o problema de São Paulo, o primeiro momento, a primeira crise, na verdade, não vai ser por conta da água. Ninguém vai morrer a curto prazo de sede. O problema maior é o saneamento básico, é a questão sanitária. Porque, como eu disse ontem, a cidade de São Paulo ela só trata 50% da sua rede de esgoto. Então, há que persistir essa crise, nós podemos ter problemas gravíssimos de epidemias na cidade de São Paulo. Eu espero que chova, mas espero também que os técnicos daqui para frente não fiquem à mercê só de Deus, mas que usem efetivamente a ciência e as boas práticas de políticas públicas para dar conta desses desafios. Bom, como eu disse ontem, eu vou iniciar falando um pouco de educação ambiental, vou falar um pouco do mar, porque eu acho que é um tema que não foi ainda colocado até agora, nesse fórum, mas que eu acho que de enorme importância para esse tipo de discussão. Vamos falar um pouco das ações mitigadoras na cidade de São Paulo, para as mudanças climáticas, e um pouco de resíduos sólidos, e depois de mecanismos de financiamento, de regulação e de tomada de decisão no âmbito da América Latina e do mundo. Bom, eu costumo dizer que eu procuro, às vezes eu fico até um pouco chato nas minhas falas em relação à educação ambiental, porque toda a minha fala, seja fora do Brasil, seja fora de São Paulo, ou em São Paulo, em qualquer lugar, toda oportunidade eu coloco que a educação ambiental é o investimento principal e número 1 na questão dos problemas ambientais que estão colocados
os desafios na sociedade moderna. Se nós não investirmos já em educação ambiental, nós vamos sucumbir para qualquer outro tipo de prática e projetos ambientais. É evidente que esses projetos têm que andar também em conjunto, em paralelo, mas me parece que o investimento número 1, zero, é a educação ambiental. Na cidade de São Paulo, nós vamos implantar a coleta seletiva em cerca de 1.840 unidades educacionais. Isso significa um número aproximado de 1 milhão de crianças. Né? É evidente que 1 milhão de crianças faz, sim, valer o futuro, né? Investindo principalmente em educação ambiental. Você imagina uma cidade que tem em torno de 11,5 a 12 milhões de habitantes e 1 milhão de crianças fazendo efetivamente a coleta seletiva, mas não fazendo a coleta seletiva por fazer, fazendo a coleta seletiva com ênfase na educação ambiental, fazendo a coleta seletiva com inserção das questões ambientais na grade curricular, seja ela transversal ou não, né? E que seja também uma coleta seletiva perene. Porque o que se vê por aí, eu não sei se acontece aqui, mas na cidade de São Paulo e no Brasil acontece muito, porque no afã de querer resolver os problemas em relação aos resíduos sólidos, de forma atrapalhada, se monta a coleta seletiva com pouco estudo, com pouco diagnóstico e com pouco conhecimento, e a coleta seletiva, ao longo do tempo, acaba não durando muito, né? Então, isso, para o meio ambiente, para a educação ambiental, é a pior coisa que pode existir. Porque se a gente demora aí 3, 5 anos, 10 anos para implantar uma coleta seletiva, se ela não persistir, se ela não for vitoriosa, com certeza nós demoraremos mais 50, 60 anos para reimplantar. Então, aonde não tem as condições adequadas para implantar a coleta seletiva, é melhor que não se implante, pelo amor de Deus, né? Deixe do jeito que está, porque senão vocês vão demorar muito mais tempo para reimplantar do que a implantação, né? Então, a gente acredita que esse 1 milhão de crianças, com certeza, num curto, médio prazo, nós vamos ter resultados muito grandes na cidade de São Paulo, no que diz respeito à educação ambiental. A coleta seletiva ela é apenas uma caixinha no processo, né? Neste mesmo espectro das 1.000 crianças, vai ter também um plantio de árvores, né? Executado pelas crianças. Então, portanto, as árvores terão nome e sobrenome, né? Que é, eu acho, de fundamental importância. Imagina você ter uma árvore de 50 anos e aquela criança com 3, 4 anos fez o plantio, vai poder acompanhar e vai ter orgulho e, com certeza, irá tomar muito mais conta dessa árvore do que uma outra qualquer, né? Também nós vamos implantar as hortas comunitárias nas escolas, né? Isso também não tem... a finalidade não é produzir verduras, né? Mas a finalidade também é de educação ambiental. Paralelamente a isso, vai-se ter a compostagem em todos os parques. Também não é para produzir composto em larga escala, não é essa a intenção. A intenção também é de educação ambiental, para que essas crianças possam ir até o parque e observar que o resíduo sólido não se trata apenas de reciclagem, como há bem pouco tempo o mundo inteiro só se falava em reciclagem de materiais recicláveis, dos secos, né? E achava que era a panaceia que estava resolvendo o problema, quando o outro vilão, tão importante quanto é o resíduo orgânico, né? Então, daí a importância também da criança se apropriar dessa tecnologia e entender que é possível, um dia, na utopia, chegar ao lixo zero, né? Se bem que, na minha visão, enquanto arquiteto, e estudei um pouco sobre resíduos, eu acho que a grande saída dos resíduos no mundo vai ser o dia em que a indústria tiver um pouco mais de coragem e criar um equipamento parecido com o nosso micro-ondas, para que a gente possa tratar em casa mesmo e termina ali o problema. Agora, para isso, precisa investimento tecnológico, precisa investimento na ciência e precisa ter coragem em algum empresário. Então, fica aqui o desafio, se tiver aqui algum empresário, eu começo a pensar
nessa alternativa, que me parece a mais simples de todas, né? É você tratar e eliminar em casa mesmo, né? É só criar um equipamento adequado para isso, que hoje nós temos tecnologia para isso no mundo. Bom, outro tema, eu vou começar citando aqui um poema de Pablo Neruda, que ele começa dizendo que brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar, né? Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem o sabe amar. Assim como a gente fala bastante a respeito de lixão a céu aberto, não é? A gente esquece também do lixão ao mar aberto. Nós temos hoje, talvez, o maior lixão do mundo, aqui mesmo no Pacífico, né? Onde tem o cruzamento das correntes e que não está se tomando muito cuidado, a não ser as ONGs, os movimentos ambientais, né? Eu não vi ainda nenhum governo ter um procedimento de intervenção nessa área, e muito menos de discussão, né? É um assunto muito sério e que também, de novo, assim como eu coloquei ontem, temos que criar algum mecanismo, organismo internacional de controle. Assim como teve o Rio, a Agenda 21, que criou uma série de diretrizes, mas foram apenas diretrizes, importantes também, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente não andou o suficiente para criar mecanismos de gerenciamento mundial, de gestão mundial. É o momento, né? Passando do momento até. E também de financiamento, né? Me parece que aqui na nossa região nós devemos chamar o Mercosul para esse tipo de fórum, para que ele também se aproprie dessa discussão, para que ele tome as suas decisões no âmbito da economia e de financiamento. Eu acho que uma das formas de financiamento para os grandes problemas ambientais no mundo, sobretudo de recuperação ambiental, poderia ser uma fatia de cada país que já faz o seu procedimento de recuperação ambiental, né, que já faz as compensações. Poderíamos compensar também num fundo mundial de recursos para a recuperação ambiental. Eu acho que isso não é difícil, isso vai depender apenas de vontade política, né? Bom, eu estou com 5 minutos, vou ser rápido agora para poder dar conta. Falar um pouco das ações mitigadoras no município de São Paulo, que, como eu disse ontem, não é fácil, o desafio é grande em função da escala, mas nós fizemos um marco regulatório de fundamental importância para a cidade, que foi, primeiro no âmbito nacional, bom que se diga que a Política Nacional de Resíduos no Brasil, e que eu participo desde o início, pasmem, né? Isso não é mentira, ela está sendo discutida há 30 anos. Há 30 anos que os lobbies, os cartéis, têm dificultado uma política nacional, um marco regulatório no Brasil. Ora vai para o Congresso volta, vai, volta, enfim. Só no ano de 2010, no final do governo Lula, em dezembro de 2010, o presidente Lula sanciona o primeiro marco regulatório da Política Nacional de Resíduos no Brasil, né? E que foi a duras penas, mas foi um grande ganho para o país e todas as cidades e todos os estados. É a primeira vez que se fala em logística reversa dentro de um plano, é a primeira vez que se fala em redução, em minimização e inclusão dos catadores no processo formal da coleta, transporte e destinação final dos resíduos, né? A cidade de São Paulo também, seguindo a hierarquização das leis, faz o seu plano também municipal, que é o primeiro também na cidade de São Paulo, de gerenciamento de resíduos, que foi sancionado agora, no mês de julho, com o prefeito Fernando Haddad, que também vai na mesma linha do Plano Nacional, que é minimização, redução e inclusão dos catadores, potencialização da coleta seletiva, né? Bom, o Plano Municipal
da cidade de São Paulo, ele teve uma coisa boa, porque ele foi praticamente aplicando os serviços no momento da execução do plano também. É por isso que a gente avançou bastante, sobretudo nas centrais de triagem, né, que hoje nós temos um patamar de 5% e que era anteriormente de 1,8%. Terminou meu tempo, mas eu vou ser rápido, não vai dar para falar tudo, mas, enfim, só colocar alguns números para os senhores, se me permite, uns 30 segundos só. Bom, a cidade de São Paulo, hoje, ela tem uma geração de 12 mil toneladas dia, né, de resíduos, que é uma coisa muito grande, é quase que assustador, né? Essas 12 mil toneladas dia são 1.200 caminhões transitando diariamente na cidade de São Paulo com marcha reduzida, porque os compactadores só funcionam com marcha reduzida, né? E com marcha reduzida significa que as emissões triplicam em relação a uma marcha comum, né? Então, não é pouco, são 1.200 caminhões em marcha reduzida na cidade de São Paulo, que contribuem muito para as emissões de gases de efeito estufa. Daí a importância desse setor de resíduos e começar a minimizar e reduzir bastante para que também diminua essas reduções, né? Nosso potencial reciclável é em torno de 30%, não é muito diferente de vocês, né? E só que no Brasil tem um outro dado que tem o potencial reciclável, o potencial realmente reciclável, né? Que não são os 30%, ou seja, potencialmente também comercializável, né? Por exemplo, no Brasil não tem muito comércio ainda para o vidro, não tem também para o isopor, enfim, tem uma série de outros materiais. Então, a gente calcula algo em torno de 15%, que seria em torno de 2.000 toneladas dia de resíduos potencialmente recicláveis, né? Bom, só para, então, mais uma vez finalizar, desculpa aí o evento, mas eu acho que nós temos que criar mecanismos de financiamento. Eu espero que daqui para frente tenham outros fóruns iguais a esse e que a gente potencialize essa discussão de criar organismos internacionais, não só de discussão, de debate, mas de gestão e de controle, né? E, sobretudo, também de financiamento, porque não adianta só teorizarmos bastante, fazer grandes propostas, se não há mecanismo de financiamento, né? Esse me parece aí a questão fundamental e, inclusive, aqui me proponho desde já a também abrir a discussão para a questão do aquífero Guarani, que, no meu entendimento, é uma vergonha não ter um comitê gestor internacional até hoje para cuidar deste importante ecossistema para todos nós, sobretudo no Brasil, na Argentina, né? Para que a gente, então, crie imediatamente esse mecanismo. Acho que fóruns iguais a esse podemos instigar os nossos governantes para que tomem as medidas o mais rápido possível deste importante aquífero para a América Latina. Meu muito obrigado a todos.